Gente, parte 2 do nosso vídeo sobre conservação das águas, falando agora das consequências da contaminação dos rios e aquíferos. Claro, se um rio ou um aquífero está contaminado, né, você tem o risco de ter uma disseminação de doenças, certo? Se você tem um aquífero ou um lençol freático contaminado pelo chorume, ou então, como eu falei aqui, vou até mostrar para vocês, ó, cadê? O chorume, cadê? Eu quero mostrar alguma coisa aqui. Aqui, ó, a cólera, a hepatite A, né, bactérias ali que estão presentes, e, por exemplo, a bactéria que pode gerar a cólera, né, pode estar ali presente no lixo e aí contaminando o lençol freático, contaminando o rio, certo? Foi o que a gente falou ali no final do vídeo da parte 1, né, desse tema. Tá? Um aquífero contaminado, você também diminui a distribuição de água, porque agora você não pode utilizar mais água desse aquífero. Um rio e um lençol freático contaminado, principalmente nas áreas rurais, tá? Vai diminuir a qualidade da água da população da área rural que está utilizando ali, né? E a quantidade, às vezes, até de alimentos produzidos, porque você não pode mais utilizar essa água contaminada, né? Porque você sabe, na agricultura, né, a agricultura utiliza muita água, irrigação artificial, né? Ou irrigação por gotejamento, não importa, mas vai utilizar água. Então, se eu tenho um rio ou um lençol freático contaminado, eu não posso mais utilizar essa água para irrigação, né? Então, pode diminuir a quantidade de alimentos produzidos, né? Diminuir a qualidade da água que está sendo utilizada, ou muitas vezes você não pode nem utilizar a água, porque ela está contaminada, né? A gente falou dos fertilizantes químicos, né? Os fertilizantes químicos, eles podem gerar um processo de eutrofização. Os fertilizantes químicos são nutrientes importantes para o plantio, né? Como o nitrogênio, o potássio estão presentes ali, certo? Só que muitas vezes, ó, vou até mostrar na imagem para vocês, quando esse nitrogênio, potássio, fósforo, que vai sendo utilizado, né, que está presente nos fertilizantes químicos, quando ele é levado por rios, ele pode, muitas vezes, esse excesso de nutrientes gerar uma multiplicação excessiva de algas e gigogas. Vocês estão vendo ali, por exemplo, ó, os fertilizantes artificiais ou os fertilizantes químicos. Tem muito nitrogênio, fósforo, potássio, né? E muitas vezes esses fertilizantes estão sendo usado em demasia e ele vai ser levado muitas vezes pelo rio, né? No esgoto também, o esgoto não tratado, muitas vezes você pode ter a presença desses nutrientes ali que podem estar indo em direção a rios ou até mares, né? E você vai ter ali uma multiplicação em excesso das algas e das gigogas que acabam se alimentando desses nutrientes. Entende? E aí, essas algas, essas gigogas, elas vão crescendo muito e vão utilizando muito oxigênio a ponto de gerar uma mortandade dos peixes. Tá? E uma outra coisa, como elas acabam se proliferando muito, as gigogas e as algas, elas acabam matando outras plantas que estão, né, ali no mar, por exemplo, né, porque você tampa a radiação solar e aí dificulta que as outras plantas façam fotossíntese. E elas acabam, essas plantas que estão abaixo das algas e das gigogas, acabam morrendo, né? Ok? Então, para a gente entender aqui, esses nutrientes que saem de um esgoto não tratado ou dos fertilizantes químicos, né, utilizado em demasia, podem ir para corpos hídricos e fazer com que as algas e as gigogas se alimentem desses nutrientes, cresçam excessivamente, e aí esse crescimento das algas ou das gigogas, né, tem um consumo excessivo de oxigênio, e aí pode gerar mortandade de peixe, porque falta oxigênio naquele corpo hídrico, e sem contar que também atrapalha a fotossíntese de outras plantas, né, marinhas ali, ok? Ou até fluviais que estão ali abaixo, mas isso acontece muito, às vezes em baías, mares ali, né? Alguns rios têm esse processo de eutrofização também.
Mas isso pode impactar outras plantas que não conseguem receber a radiação solar. Entende? Aí esse é o impacto da eutrofização. Tá? Estratégias para a gente conservar a água doce. Então é ideal que a gente invista em saneamento básico, tratamento do esgoto, tratamento da água que vem dos rios, né? Uma distribuição da água para todos, para que as pessoas não utilizem água muitas vezes de poço e essa água pode estar contaminada. A ideia também de despoluir rios e lagos, isso é muito importante. Então a gente tem que parar de jogar esgoto nos rios e nos lagos, para começar um processo de despoluição. Isso pode até mesmo gerar lazer para a gente, porque um rio limpo agora, eu posso tomar banho nesse rio. Ou dependendo até utilizar dessa água. Ok? Fazer um descarte correto do lixo em aterros sanitários. Né? Jogar esse lixo em aterros sanitários. Né? Às vezes a empresa que faz a coleta do lixo da sua rua, a empresa responsável, muitas vezes joga em lixões. Fazer a reciclagem do lixo. Ter um uso racional da água, importante também. Aplicar punições a empresas que poluem rios, córregos, lençol freático. Fazer a manutenção dos dutos de água que abastecem as casas e fábricas, porque não é só tratar a água, né? E fazer um encanamento. Fazer a manutenção diária, porque muitas vezes um duto pode se romper e ter vazamento de água, né? Se possível, fazer a limpeza também desses dutos, tá? Porque às vezes tem dutos que são muito antigos, não passam por limpeza. E um outro ponto muito importante, não desmatar as matas ciliares. São aquelas matas que estão próximas ao rio. Entende? Ela ajuda a água a se infiltrar no solo, essa vegetação que está próxima ao rio. Evita a erosão e o assoreamento. Vou até mostrar para vocês, olha aqui. Olha lá. A mata ao lado do rio, ela infiltra a água da chuva. Pode gerar, ajuda até a gerar lençol freático, água subterrânea, né? Agora, se eu não tenho, olha aqui, se eu não tenho, a mata não infiltra água, risco de o lixo chegar, né, nesse rio, erosão, porque agora você não tem a vegetação, na chuva o sedimento vai todo para o rio, gera assoreamento, o rio fica sem espaço, na primeira chuva a água transborda. Né? Então as matas ciliares também são muito importantes. Tá? Bom, fala um pouquinho dos rios mais poluídos do mundo, né? Você está vendo aí o rio Yamuna na Índia, né? O rio mais poluído, junto com o rio Citarum na Indonésia, né? As águas do rio Yamuna são anóxicas, né? Você não tem basicamente oxigênio, então a vida ali é difícil, né? Olha o rio Citarum, né? Ele na Indonésia, contaminado por esgoto industrial, doméstico, os agrotóxicos e metais pesados. Ainda assim, o Citarum abastece lares e gera eletricidade. Caraca. Pois é, né? Mesmo com o rio bem poluído. Aqui não é necessariamente, tá, gente? Está na ordem, mas esses são os principais rios aí poluídos do mundo. Tá? Essa imagem que vocês estão vendo é do rio Buriganga, em Bangladesh. Bangladesh é um país com mais de 160 milhões de pessoas, é vizinho ali da Índia, que sofre um processo de macrocefalia urbana muito intenso. E Bangladesh é conhecido ali como um país que produz muitas roupas, e roupas até de luxo, grandes marcas, tá? Que muitas vezes se acha que está sendo produzida na França, mas na verdade essas peças estão sendo produzidas em Bangladesh, com pessoas ganhando muito mal, em locais insalubres, horríveis para se trabalhar. Há uns anos atrás houve um desabamento de uma, se não me engano, de uma confecção de roupas em Bangladesh. E esse rio que vocês estão vendo é o Buriganga. Nessa região tem muitas confecções de roupas, as pessoas fazem muitas roupas e jogam pedaços de tecidos nos rios, nesse rio, melhor dizendo, né? E você vê que não é nem mais um rio, né, cara? Você parece até uma rua cheia de lixo. Se tem água ali, eu já nem sei mais, né? Isso chega a ser bizarro, né? Bizarro. Olha aqui, mais imagens do rio Buriganga, em Bangladesh. E um outro problema que a gente está sofrendo muito é com os microplásticos, né?
Os rios europeus também, mas no geral vários rios pelo mundo vêm sofrendo com os chamados microplásticos. Olha aí, ó, os microplásticos invadiram os rios europeus de acordo com 14 estudos publicados simultaneamente na revista Environmental Science and Pollution, divulgados nesse domingo, aí, segundo essa notícia, né? É até bem recente, olha aí. Um dos estudos identificou uma bactéria virulenta em um microplástico no rio francês Loire, capaz de desencadear infecções em humanos. Você vê, né? É um outro grande problema que os rios no mundo inteiro estão sofrendo com os microplásticos. Mas uma notícia boa aqui, né, pra gente. O rio Sena é reaberto para banhistas em Paris após ficar interditado por um século, né? O rio Sena é um rio que sofreu muito com a poluição. Paris foi uma cidade que cresceu, que teve um mínimo planejamento urbano, mas na questão do esgotamento sanitário, boa parte do seu esgoto era jogado nos rios, e o rio Sena sofreu muito com isso, por muito tempo. E aí um investimento aí na casa de bilhões, né, para gerar um processo de reabilitação do rio Sena. O rio Sena ficou até... é um rio muito famoso, e ficou mais famoso ainda quando teve as Olimpíadas, né, agora de Paris, em 24. Só que também teve muita... como eu posso dizer? Muita repercussão sobre algumas provas que aconteceram ali no rio Sena, e né, de pessoas que passaram mal depois de ter nadado ali no rio Sena, né, os atletas, tá? E nesse plano de reabilitação do rio Sena incluiu o quê? A construção de estações de tratamento de esgoto. Isso é importante, porque agora o esgoto não está sendo jogado no rio, esse esgoto está indo para uma estação de tratamento, né? Olha lá, um reservatório gigante para conter águas contaminadas em dias de chuva. Sim, né? Porque muitas vezes numa chuva muito forte vem água de tudo quanto é lugar, inclusive água que pode ser que está contaminada. E exigência de todos os barcos residenciais, isso é, tem barcos ali que ficam no rio Sena, vão se conectar à rede de esgoto, então não pode jogar esse esgoto diretamente no rio. Casas ao norte de Paris também tiveram seus sistemas redirecionados para estações de tratamento. Então isso é muito legal, né? E aí tudo isso que Paris fez, né, deixou o rio Sena menos poluído, então habilitado para o banho, né? Bom, e no Brasil? No Brasil, a gente encerra essa segunda parte aqui. Pegando aqui a região de Mata Atlântica, né, você tem ali entre os rios mais poluídos, né, o rio Tietê, principalmente na parte que chega em São Paulo. Vocês estão vendo até uma imagem do rio Tietê ali, na cidade de São Paulo, tá, gente? Porque a nascente do rio Tietê ele é até limpa, né? Vem ali da Serra do Mar. O rio Capibaribe, em Recife, Pernambuco. E o córrego Bom Sucesso, em Belo Horizonte, Minas Gerais. São rios onde tem cidades grandes, né, com muita gente, e que boa parte da cidade não tem saneamento básico. Então os rios acabam sofrendo com isso. Olha essa informação aqui, ó. Nenhum dos rios na Mata Atlântica tem qualidade ótima. 90 rios foram avaliados numa pesquisa feita e nenhum deles tinha uma qualidade ótima. Todos então tinham um mínimo impacto ambiental, né? Aqui são os rios mais poluídos do Brasil. Olha lá, o Tietê, o Iguaçu, o Ipojuca, Rio dos Sinos, Gravataí, Rio das Velhas, Capibaribe tá aqui, ó. Olha o Paraíba do Sul também. O Paraíba do Sul é um rio muito importante pra gente. Ele passa por diversas cidades, gente, no Rio de Janeiro, né? Volta Redonda, Três Rios, né? Vai desembocar lá em Campos. E ele também sofre com muita poluição. Rio Doce também, né? Em Minas Gerais, são os mais poluídos. Bom, essa aqui foi a parte 2, eu vou continuar a parte 3, a parte final, tá, desse tema conservação das águas. Valeu, gente!